Sejam bem-vindos ao Devocional Superando a Preocupação. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo. Dia 1. Por que nos preocupamos? As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Provérbios 12, 25. A palavra preocupação tem alguns significados no dicionário. Um desses significados é ideia fixa ou antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. No grego, preocupação significa mente dividida. Quando nos preocupamos, permitimos que nossas mentes fiquem pensando em circunstâncias difíceis, medos insuportáveis e outras tensões que nos sobrecarregam. Somos consumidos por coisas reais que enfrentamos ou situações potenciais que talvez nunca aconteçam. A preocupação sobrecarrega todas as áreas do corpo de forma extrema. Ela nos impede de dormir, de descansar, afeta o nosso apetite. O nosso desempenho no trabalho vai por água abaixo, tem algum impacto em nossos relacionamentos. Preocupação é um caso sério. A pessoa preocupada, a pessoa que está com a mente preocupada, ela sabe que a preocupação paralisa, ela se sente imóvel, ela quer fazer tudo, mas ela não consegue fazer porque ela está focada no que ela está sentindo, ela está focada na preocupação, ela está focada naquela situação e ela não consegue se mover e tudo que faz, não consegue fazer dando o seu melhor, porque ela está presa num pensamento, ela está presa numa preocupação, ela está presa numa situação. A preocupação, ela nos paralisa. É terrível a preocupação. A preocupação, ela tenta bloquear os nossos sentidos, fazer dos nossos dias infrutíferos, improdutivos. É por isso que nós precisamos falar sobre a preocupação, pensar sobre a preocupação e nos posicionar também para lidar com a preocupação, porque ela não pode nos paralisar mais. Nós temos a tendência de nos preocuparmos com tudo. Nós temos a tendência de nos preocupar com tudo que tem valor para nós. Ninguém se preocupa com algo inútil, ninguém se preocupa com algo pequeno, ninguém se preocupa com coisas que não fazem sentido. A preocupação é sempre porque tem algo valioso em jogo, em risco. Você se preocupa com a sua saúde porque ela é valiosa para você. Você se preocupa com a sua família porque ela tem muito valor para você. Você se preocupa com o seu trabalho porque ele tem valor para você, porque só você sabe o que teve que fazer para chegar onde chegou. Porém, nós precisamos ter a consciência de que a preocupação em excesso, ela traz alguns prejuízos para nós. A preocupação excessiva, ela pode nos levar para um cenário que nós não queremos estar, mas pode nos levar para o cenário de confiar menos em Deus, confiar menos na palavra de Deus, confiar menos na direção que Deus já deu, confiar menos no cuidado de Deus, confiar menos no livramento de Deus. As preocupações em excesso, elas nos levam automaticamente para esse cenário, por mais que a gente não queira, mas automaticamente nós entramos no cenário da desconfiança. Porque a preocupação em excesso, ela faz isso, a gente fica tão mergulhada naquela situação. A gente vive com uma intensidade tão grande aquela situação que a gente começa literalmente a desconfiar de Deus. A preocupação é perigosa, porque ela nos leva para um lugar que nós não queremos ir, não queremos estar. Nós ficamos tão bloqueadas que uma preocupação em excesso pode fazer com que a pessoa diminua a sua frequência na oração, por exemplo, de tão sério que isso é. E nós precisamos nos posicionar a respeito dessa situação, desse sentimento. Porque a preocupação, ela vai gerando medo, aflição, angústia. A preocupação, ela vai gerando vários sentimentos ruins. A preocupação, ela vai gerando situações físicas que nós não queríamos sentir, mas acabamos sentindo por causa da preocupação. E nós precisamos nos posicionar contra essa situação.
Algumas pessoas até escolhem alguns outros métodos para aliviar o estresse, para aliviar o medo, para aliviar a preocupação. Pega uma substância, toma uma substância e acha que pronto, no dia seguinte vai se ver livre de todas as preocupações, mas aí a pessoa acorda e vê que aumentou o nível da preocupação, aumentou o nível do problema, aumentou o nível do estresse. A preocupação pode nos levar a decisões erradas, a caminhos errados, para virar uma bola de neve. E fica cada vez mais difícil sair da preocupação. Imagine a preocupação como um fogo. Quanto mais nós permitimos que a preocupação ocupe nossos pensamentos, mais lenha estamos atirando para a fogueira da preocupação. Quanto mais fazemos isso, maior será a fogueira de preocupação que teremos que apagar mais tarde. Boa parte da preocupação é direcionada para coisas que podem vir a acontecer ou não. Não é porque você está pensando que vai acontecer. Não é porque você está com medo que isso vai acontecer. Nós não podemos deixar a preocupação assumir o controle da nossa vida. Nós que precisamos controlar essa preocupação. Nós que precisamos nos levantar e compreender as razões que estão nos levando para essa preocupação. Por que nós precisamos parar e analisar? Porque isso depende da iluminação do Espírito Santo dentro de nós também. É fundamental na autoanálise você convidar o Espírito Santo para te mostrar, para colocar luz nas suas raízes, para expor, para mostrar, para revelar o que está acontecendo. Às vezes você é uma pessoa preocupada de nascença, de natureza. É algo que vem, você sempre foi. Mas às vezes agora você reconhece que você está muito mais preocupada do que você era. E aí você precisa sentar e analisar o porquê que isso está acontecendo. Por que eu estou preocupada? Por que a preocupação está ganhando essa proporção dentro de mim? Por que eu estou preocupada com a minha família? Por que eu estou preocupada com o meu emprego? Por que eu estou preocupada com as minhas dívidas? Se o problema for dívida, minha irmã, já logo te dou aqui, olha, a resposta de Deus. Se não quer se preocupar com dívida, não faça. Você tem que andar na sua medida. Fazer aquilo que você pode fazer. Comprar aquilo que você pode comprar. Os excessos são um dos fatores da preocupação. Excesso preocupa. E todo excesso está expondo ali uma falta. O que está acontecendo? Que situação é essa? Você tem que avaliar. Nós temos que avaliar as razões, os motivos que estão nos levando a cenários de extremas preocupações. Mas você já parou para pensar o que aconteceria se nós não nos preocupássemos? Imagina isso. E se nós não nos preocupássemos? Quanto tempo extra do dia teríamos para nos dedicar às coisas positivas e que realmente fazem a diferença? O retorno do investimento seria inacreditável. Todos os dias, todos nós, temos uma certa quantidade de energia mental e emocional que não deveria ser desperdiçada com a preocupação. Seria uma bênção não se preocupar, né? Porque nós passaríamos o dia com uma produtividade a 1000 por hora. Porque não estaríamos com a mente bloqueada, com os sentidos bloqueados. Nós precisamos compreender as razões que estão nos levando a esses níveis de preocupações. Durante esse devocional, nós iremos aprender o que Jesus tem a nos dizer sobre a preocupação e como podemos interromper esse ciclo tóxico e como não deixar a preocupação entrar em nossa vida. Durante esses dias, nós vamos aprender com Jesus como lidar com a preocupação, como nos mover na preocupação, como agir com a preocupação. O que ele tem a nos dizer sobre a preocupação. Que você seja tremendamente abençoada com esses próximos dias de devocional. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua casa, sua família, seu dia. Vou deixar aqui
algumas perguntas para a nossa reflexão do dia. E eu te espero amanhã para o nosso segundo dia do devocional, superando a preocupação.